Boa noite, mais um domingo juntos para unirmos nossos corações e glorificarmos ao Senhor. Sempre é bom cantarmos louvores ao nosso Deus, ouvirmos a sua palavra e de alguma maneira nos comunicarmos, embora virtualmente, comunicarmos a mensagem do Senhor e oferecermos a Ele culto através deste meio que Ele nos possibilita. Uma palavra, queridos, de informe a todos. O Conselho se reuniu no dia 16 e resolvemos, à luz de várias situações, como por exemplo, equipe de transmissão, equipe de louvor ainda pequeno, que nós só iremos reiniciar as nossas transmissões a partir do templo na primeira semana de julho, mas ainda assim o culto não será aberto ao público por precaução. Esta foi a decisão do conselho e a gente vai avaliando semana a semana como que as coisas se desenvolvem. Que Deus nos dê luz, nos capacite e nos dirija. Vamos orar abrindo assim este culto. Pai querido, vem nos dirigir, vem aceitar o nosso louvor e adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos, amada igreja, nesse momento reunidos para celebrar o nome do Senhor, num culto maravilhoso. Estamos dando continuidade à nossa campanha de missões estaduais de 2020, celebrando a glória do Reino de Deus no Pará. E, queridos, hoje o nosso vídeo vai ser bem especial. É o nosso bebezinho, é o projeto de plantação de igreja ali em Santarém Novo. Lembrando os irmãos que Santarém Novo é um município que não tem igreja batista, mas para a glória de Deus, a nossa igreja está fazendo missões no Pará. O nosso missionário Raj, junto com a missionária Beth Campos, estão ali discipulando famílias, fazendo estudo bíblico nas casas. E logo, logo, ore, irmãos, para que a nossa primeira igreja batista em Santarém Novo seja organizada. Como você pode contribuir? Aqui estão as nossas contas, aqui está o contato para você depositar e enviar o seu comprovante para o nosso contato ali no MEN, e sua oferta vai ser computada. E para a glória de Deus, nós vamos ultrapassar o nosso alvo. Ore, peça que o Senhor coloque no teu coração qual o alvo dessa campanha. Vamos mais de Cristo no Pará. Que Deus te abençoe, querido e amado irmão. Ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Vamos ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se... Graças a Deus, o Senhor e Rei, o seu amor é eterno. Porque Ele é bom e tudo está em suas mãos, o seu amor é eterno. Cantar
Este é o nosso momento tradicional de dízimos e ofertas. Vamos lembrar que nós estamos ainda em meio à nossa campanha de missões estaduais. Eu queria te encorajar a cooperar e te encorajar também a continuar sendo um dizimista fiel, contribuindo para que esta obra continue, para que este ministério continue. Ministério longo, de mais de 120 anos de trabalho. Que você possa ser um ajudador. Se você tem sido beneficiado, é mister que você também ajude para a honra e glória do Senhor. Vamos agradecer a Deus os dízimos e ofertas. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de participar na Tua obra, Pai. Que podemos fazê-lo sempre com alegria, entusiasmo no coração. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados, mais uma vez. Ouçam as seguintes palavras.
É possível especular que Jesus baniu todas as doenças e enfermidades da região da Galileia, além de realizar outros grandes sinais, como veremos daqui a pouco na nossa análise do texto. Fazendo desta forma, demonstrou ser o divino Filho de Deus. Nós temos trabalhado o Evangelho de acordo com Marcos, temos tentado trabalhar sessão por sessão, e daí então extrair lições para as nossas vidas, entender o que Marcos está falando, entender o texto e arrancar lições práticas para as nossas vidas. Este é o exercício que temos feito nos muitos meses, aí desde que iniciamos o estudo deste Evangelho. Eu queria te chamar para abrir a tua Bíblia aí mesmo onde tu estás, no Evangelho segundo Marcos, e a porção que nós vamos considerar hoje à noite está no capítulo 6, indo do versículo 47 até os 56. Desta forma, encerrando este capítulo, este 6º capítulo. Estás com tua Bíblia aí, amado? Vamos ler, você pode me acompanhar? Eu leio a partir da Revista e Atualizada, da Almeida Revista e Atualizada, Marcos, capítulo 6, do 45º versículo em diante. Diz assim a palavra sagrada do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensavam tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram atemorizados à vista dele. Mas logo ele lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Estando já na outra banda, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Pai querido, abençoa a tua palavra, abre as nossas mentes e corações, fala conosco hoje à noite, em nome de Jesus, amém. Então, vamos considerar esta porção, e ela pode ser facilmente dividida em 3 segmentos. O texto que nós lemos pode ser dividido em 3 porções. A primeira, Jesus intercede pelos apóstolos, versículos 45, 47. A segunda porção, Jesus protege os apóstolos, versículos 47 a 52. E terceiro e última sessão, Jesus provê para a multidão, versículos 53 a 56. Então vamos à primeira parte. O texto inicia com as palavras logo em seguida. Logo em seguida o quê? Do quê? Logo em seguida a alimentação dos 5.000 homens, lembram? Que nós estudamos juntos, que na realidade foi muito mais do que 5.000, se incluirmos mulheres e crianças. Estima-se que com 5 pães e 2 peixinhos,
Jesus ali alimentou mais de 20 mil pessoas. Milagre espetacular. Porém, devemos atentar que os apóstolos continuavam sem discernimento espiritual, como vemos no versículo 2 que acabamos de ler. Lá lemos, eles não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Notem que no texto que nós lemos, logo no primeiro versículo 45, diz que Jesus compeliu ou insistiu para que os apóstolos entrassem no barco e atravessassem. Isso nos mostra que os apóstolos não queriam se separar de Jesus, não queriam se afastar naquele momento. Mesmo assim, eles obedecem o comando do mestre. Sabemos que essa obediência os levará a enfrentar sérios problemas com a tempestade no mar. E que lição tiramos daqui? Observe. Eles obedeceram, eles não queriam fazer, mas obedeceram a ordem de Jesus e enfrentaram problemas por causa disso. Há uma lição prática tremenda para nós aqui. Aprendemos que obedecer não significa ausência de problemas. Muitas vezes entendemos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo passamos por tribulações em meio à obediência. As tribulações servem para nos moldar, para nos santificar. Eles obedecem e pagam um preço por isso. Muitas das vezes a nossa obediência a Deus requer um preço a pagar. Não devemos nos espantar. Mas enfim, Jesus comanda que seus apóstolos atravessem o mar, enquanto o próprio Jesus despede a multidão que está então saciada, está com a barriga cheia de peixes e pães. Por sinal, na passagem paralela, lemos em João 6,15 que o povo queria fazer de Jesus rei, mas o objetivo é puramente revolucionário, materialista, o que Jesus recusa a aceitar. Jesus veio a este mundo para dar vida espiritual. Os milagres apenas confirmavam que ele era Deus e apontavam para a necessidade de arrependimento e fé nele. Os próprios apóstolos necessitavam terem seus olhos espirituais abertos. É por isso que Jesus ora, como nós vamos ver já já. Lemos em Marcos 6,46 que após despedir a todos, abre aspas, subiu ao monte para orar. Notamos aqui uma lição. Jesus ora pelos seus. Jesus ora por nós. Hebreus 7,25 diz que Cristo é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus. E ele vive, diz o texto, sempre para interceder em favor deles. Sabemos que Jesus subiu para orar pelos seus apóstolos, porque após ele andar sobre as águas, que nós vamos ver já já, os apóstolos confessam pela primeiríssima vez ser Cristo divino. Lemos no texto paralelo, Mateus 14:33. Mateus 14:33, os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que confissão importante. Que momento precioso, quando pela primeira vez, coletivamente, os apóstolos fazem esta asserção. Somente quando os nossos olhos são abertos para o mundo espiritual, podemos confessar Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. Milagres não convencem corações incrédulos. Somente o Espírito Santo pode convencer da justiça, do juízo e do pecado. Só o Espírito de Deus abre os nossos olhos para o mundo espiritual. Não adianta ver milagres. Se o coração endurecido do homem carnal continua resistente, de nada adianta. Mas nós vemos aqui que os olhos dos apóstolos foram abertos por causa da oração de Jesus em favor deles. Isso nos leva ao segundo ponto, versículos 47 a 52. Jesus protege os seus apóstolos. Eu vou ler a caminhada sobre o mar bravio na nova versão transformadora, que é clara
e ela por si só fala muito. Coisas como quarta vigília da noite, ela traduz 3 horas da madrugada, muito mais fácil de entender. Acompanhe comigo a partir do versículo 47, Marcos 6, 47 em diante. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho na terra. Ele viu que os seus apóstolos estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Versículo 50. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente Jesus lhes disse: não temais, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Note que aquele barco com os 12 apóstolos lembra a igreja, que frequentemente é assolada por tempestades, divisões, atritos e muitos problemas. Aquele barco era uma metáfora da comunidade dos crentes em Cristo, como acabamos de ouvir a confissão, a tremenda confissão que eles fizeram: és tu verdadeiramente o Cristo, Filho de Deus. À exceção de Judas, depois da ressurreição, este grupo de homens foi responsável por continuar a herança de Cristo neste mundo. No final das contas, sabemos que as multidões rejeitam a Cristo, apesar de todo o bem que ele realizou por eles. Apesar de todos os milagres, apesar de tudo, o povão, a massa, rejeita a Cristo. No frigir dos ovos, as massas se voltam contra o Mestre e gritam: crucifica-o. São os apóstolos que seguem a Jesus, havendo de enfrentar até mesmo o martírio por causa de Cristo. Tudo isso eu estou dizendo para afirmar que aquele pequeno grupo, naquele barco, naquela noite, era precioso demais aos olhos de Jesus. Em nosso texto, eles estão em risco no meio do mar. Lemos a ameaça que eles enfrentaram na passagem paralela, de uma maneira muito forte, João 6,18. João 6,18, soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Note que o texto apresenta os apóstolos lutando contra o vento e as ondas. A palavra traduzida como lutando aparece em outros textos como tormento, como se vê, por exemplo, em Mateus 8:29, quando os demônios dizem a Jesus: vieste-nos atormentar antes do tempo. Um outro exemplo do uso da mesma palavra grega traduzida em nosso texto como lutando, aparece em Mateus 8:6, onde lemos que um centurião diz a Cristo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Em nosso texto, Mateus 6,48, podemos entender que os apóstolos estavam atormentados, torturados pelo vento e as ondas. Então eles estavam de fato, como disse, correndo grave perigo. Mas note que algo extraordinário acontece no versículo 48. Mesmo o barco estando a grande distância de Jesus, e apesar do manto da noite, o texto diz que ele viu. Jesus viu que seus amigos estavam em perigo. Como pode ser possível tal coisa? Ora, estamos diante de um outro milagre. O Espírito Santo deu a Cristo uma visão do que estava acontecendo, e o milagre ainda maior se segue quando Jesus desafia a gravidade e anda sobre as águas tempestuosas. Note que, embora Jesus veja a necessidade de socorro, ele só vem no momento oportuno. Os discípulos estão sofrendo, os discípulos estão em apuros, mas Jesus não vem na primeira ocasião.
Ele só chega na hora conveniente, na hora certa. Nos lembramos de Lázaro, quando Jesus recebeu a notícia de sua doença, de propósito, ele ainda demora 2 dias antes de vir socorrer o enfermo. Por sinal, quando Jesus chega a Betânia, Lázaro já está morto. Todavia, a demora de Jesus redunda em maior glória ao Mestre, que ressuscita o falecido. Há uma lição prática aqui para as nossas vidas, uma outra lição a extrair do texto. Muitas vezes, nosso socorro é demorado aos nossos olhos. É ou não é? Você já teve essa experiência? Muitas vezes, o nosso socorro, a resposta que estamos aguardando, nos parece demorada. Mas Deus, no devido tempo, nos dá o alívio. Muitas vezes Deus nos prova, devemos ter paciência nas tempestades da vida, pois o Senhor nos santifica através das tribulações. Lemos ainda no texto paralelo, João 6,19, as seguintes palavras. Os discípulos remaram cerca de 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Os discípulos já estavam assustadíssimos com a situação de perigo no mar. Agora, eles parecem ter a visão de um fantasma sobre as águas. A sensação de medo deve ter sido terrível. Um destaque a ser feito são as 3 palavras tão doces de Jesus que acalmam os corações deles. Jesus imediatamente lhes falou, Mateus 14:27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Lembramos das palavras de Jesus em Mateus 9:2, tende bom ânimo, teus pecados estão perdoados. Ah, como eu preciso desta palavra de encorajamento. Tende bom ânimo, Raiker. Tende bom ânimo. Tenho certeza que você também, hoje à noite, necessita desta palavra. A segunda expressão que vemos no texto, que acalma o coração dos apóstolos, é sou eu. Sou eu. Esta expressão é repetida nas 3 narrativas. Mateus 14:27, Marcos 6:50, que estamos analisando, e João 6:20. Sou eu. O mundo pode estar ruindo, mas se ouvimos em nossos corações o sou eu de Cristo, paz abunda em nossas almas. Esta é a maior e melhor companhia do mundo. Sou eu. Em terceiro lugar, palavra de conforto. Não temais. Não temais. Lembramos destas mesmas palavras doces ditas em Mateus 28:10. Jesus lhes disse, não temais, e de dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Esta é outra palavra que eu preciso. Meu filho, não tema. Por sinal, há uma promessa bíblica a todos os crentes nesta direção, com esta mesma palavra em Hebreus 13:6. Eu tenho escrito do lado do meu computador, tenho escrito pregado na tela, embaixo. Hebreus 13:6. Podemos dizer com confiança, o Senhor é meu ajudador, não temerei. Que palavra doce. Não temerei. Curiosamente, o relato de Marcos omite que Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas na direção de Jesus. Qual o motivo desta omissão? Por que Marcos nada diz sobre a caminhada de Pedro? Já parou para pensar nisso? Com certeza você deve ter sentido falta quando lemos o texto. A tradição cristã diz que Marcos escreveu o seu evangelho sob influência do apóstolo Pedro. Devido à sua profunda humildade, é possível que Pedro desejasse não aparecer como ator desta façanha. Esta humildade lembra-nos muito de João também, que esconde sua identidade no evangelho que carrega seu nome. No evangelho de João, aparece
5 vezes aquele a quem Jesus amava. Assim a sua identidade fica obscura. É tipo de homens humildes, a qualidade de tentar não aparecer. O registro da caminhada de Pedro sobre as águas está em Mateus 14, 28 a 29. Volte-se para lá. Volte-se para esse texto. Mateus 14, 28 a 29. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Muito se fala do fato de Pedro eventualmente ter tido medo e afundado. Eu prefiro destacar a ousadia deste futuro líder dos apóstolos. Embora imperfeito, ele se arrisca como nenhum dos outros companheiros de Jesus. A caminhada de Pedro desafiando a força da gravidade também é uma possível parábola de nossa caminhada vitoriosa sobre o poder do pecado. A gravidade nos puxa para baixo da mesma forma como o pecado nos faz cair. Contudo, enquanto Pedro olhou para Cristo, ele andou vitorioso. Do mesmo modo, quando olhamos para o Mestre, podemos vencer a força do pecado. Por outro lado, quando Pedro tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Da mesma forma, sempre que tiramos os olhos do Senhor, tendemos a sucumbir às atrações do mundo, da carne e do diabo. Uma outra lição preciosa. Olhos fitos em Cristo gera vitória sobre o pecado. Há um detalhe interessante neste episódio em que Jesus anda sobre as águas. Ele não faz esse milagre por ser o Filho de Deus, mas sim pela capacidade, pelo poder capacitador do Espírito Santo. Podemos saber disso porque Pedro não era o Filho de Deus e ainda assim andou. Foi o Espírito Santo que fez com que Jesus andasse e o mesmo Espírito fez com que Pedro andasse. Lemos ainda em Marcos 6,51 que Jesus subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados. Ao parar o vento, o poder sobrenatural de Cristo é mais uma vez manifestado. Lembremos que até aqui o tempo estava fechado e as condições climáticas eram terríveis. Porém, como num passe de mágica, tudo muda com a chegada do Mestre. A parte final aqui do versículo 51, que nós lemos, ficaram admirados, não é uma tradução bem forte do original. Diante daquele espetáculo todo, a natureza em fúria, eles apavorados, Jesus chega andando por sobre as águas e entra no barco e tudo se acalma. Este espetáculo todo, em grego, é muito mais do que ficaram admirados. A tradução para português é que eles ficaram em profunda perplexidade, eles ficaram atônitos além de qualquer medida, diz o texto. Como já vimos na reflexão, no início dessa reflexão, foi o momento que justamente que eles adoraram a Jesus e confessaram ser ele o Cristo divino, o Filho de Deus. Terceiro e último segmento deste texto, versículos 53 a 56. Jesus provê para a multidão. Jesus provê para a multidão. De 53 em diante. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Levaram o barco até a margem e desceram. As pessoas reconheceram Jesus assim que o viram. Quando ouviam que Jesus estava em algum lugar, corriam por toda a região levando os enfermos em macas para onde sabiam que ele estava. Aonde quer que ele fosse, os povoados, as cidades ou aos campos em redor, levavam os enfermos para as praças, suplicavam que ele os deixasse tocar na borda do seu manto, e todos que o tocavam eram curados. Temos aqui um sumário do ministério de Jesus na Galileia. Aqui Cristo está no auge de sua fama.
Embora Cafarnaum seja o destino final e morada de Jesus, eles desembarcaram na cidade de Genezaré, conforme lemos no texto. Segue-se uma multiplicação de curas e milagres operados por Cristo ao curar uma multidão de enfermos. As curas generalizadas de Jesus demonstram a graça comum de Deus. Todos são abençoados, independentemente de serem bons ou maus, ricos ou pobres, santos ou ímpios. Cristo provê para todos, indistintamente. A provisão de Jesus é indistinta, é geral, é a graça comum de Deus, a bondade de Deus feita a olhos nus. Chama atenção também, neste segmento, a solidariedade do povo, um para com o outro. É bonito como a população se mobilizou para levar a massa de enfermos a Jesus. Todos na cidade se mobilizaram para carregar os doentes, a mandar recados por toda a região circunvizinha que Jesus estava em Genezaré. Temos aqui um exemplo para nós. A ação social de nossa igreja tem feito um papel importante na ajuda aos carentes, mas a ação coletiva de nossa igreja não elimina a nossa responsabilidade individual de ajudar as pessoas carentes que vêm ao nosso encontro. Minha esposa e eu temos tido o privilégio de ajudar pessoas. Eu espero que essa seja a sua experiência também. A caridade cristã é um comando divino. A caridade física, material, é um comando divino. Por falar nisso, o projeto Filéu tem sido uma grande bênção em termos de ajuda aos irmãos necessitados. Mas além do físico, devemos também nos esforçar a conduzir pessoas a Cristo de forma espiritual. O evangelismo é papel de todos os crentes. O texto, por último, faz referência a tocar a borda do manto de Jesus. É possível que o milagre operado na mulher de hemorragia crônica tenha ficado notório entre as pessoas. Afinal, a cura de alguém que passou 12 anos sangrando é de causar profunda impressão. Jesus tinha uma vida tão cheia do Espírito que até de suas vestes saía unção. Vem à mente situação semelhante de cura, como por exemplo de Paulo, cujos lenços e aventais eram colocados sobre os doentes, diz Atos 19:12, e estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. Atos 19:12. É possível especular que Jesus baniu todas as doenças e enfermidades da região da Galileia, além de realizar outros grandes sinais, como acabamos de ver, andando sobre as águas, parando o vento, e outros grandes manifestações, como a multiplicação dos pães. Assim fazendo, ele demonstrou ser o divino Filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Meu socorro eterno.
encerramos mais um momento de adoração ao Senhor. Espero que você tenha louvado no seu coração e tenha de alguma maneira se beneficiado e rendido o culto ao Pai. Vamos orar encerrando esse momento. Receba a bênção da Divina Trindade. Que o amor, o grande amor de Deus Pai, a graça bendita, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e a consolação e comunhão do Espírito Santo seja conosco nesta semana. Amém. Estamos encerrando a transmissão de nossa celebração. Se você tomou uma decisão ou foi abençoado, fale conosco através do e-mail oração@pibpa.org.br. Gostaria que mais pessoas fossem abençoadas através desse ministério? Não deixe de nos ajudar para que essa obra continue a crescer. De segunda a sexta, 12h30, temos nosso momento de oração. Às terças-feiras, 16h, a oração MCM. Às quartas-feiras, às 19h, temos o culto de comunhão. Às quintas-feiras, às 8h30, temos a oração da terceira idade. Sábado, 19h, o culto da juventude. No domingo, 8h30, acontece o nosso Getsemane. Às 9h, a escola bíblica dominical. 10h15, a celebração da manhã. Às 7h, o nosso culto de celebração. Não deixe de vir adorar conosco. Mas caso você não possa estar aqui, assista a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube ou pibpa.org.br. Para saber tudo o que acontece na nossa igreja, acesse nossas redes sociais.